Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, estamos na 14ª semana do Tempo Comum, o Evangelho é de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Olha isso, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É impressionante os cuidados que Jesus tinha para com o seu grupo de colaboradores. Não só escolheu e enviou, mas se preocupou até com a integridade física de cada um deles. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. O mestre não dourou a pílula, nem muito menos disse que seria fácil. Ele, sendo o mestre e senhor, sabia muito bem do que estava dizendo. Primeiro, não seria nada fácil falar da novidade do Evangelho entre os judeus que já tinham uma religião definida, mas eles foram enviados também aos pagãos, que com certeza iriam ter dificuldades em aceitar a nova doutrina levada por eles. Isso fica bem claro no texto do Evangelho de hoje, quando Jesus recomenda a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas. Com essas palavras, o Mestre Jesus está colocando diante deles a dureza da missão. Seria injusto enganá-los e fazê-los correr o risco de se decepcionarem ao se dar conta das consequências da missão recebida. Apesar da alegria e do entusiasmo de obedecerem o Mestre, teriam que ser realistas sem nutrir falsas esperanças e expectativas a respeito do que estava por vir. A virtude da prudência daria a eles as condições necessárias para enfrentarem a maldade, a malícia, a violência dos seus adversários. Ao serem perseguidos, difamados, caluniados, entregues aos tribunais, castigados nas sinagogas, levados diante de reis e governadores, odiados, caluniados, não deveriam ser ingênuos, nem se intimidar, muito menos se acovardar em dar testemunho do Senhor diante dos seus acusadores. A prudência iria dar a eles outras virtudes, como, por exemplo, coragem, força, confiança, perseverança e etc. Não seriam poupados nem pelos próprios parentes e amigos. Que coisa, hein? Meu Deus! A simplicidade faria esses discípulos desmascarar a arrogância imbecil e inútil dos seus adversários, como também daqueles que se julgavam senhores absolutos da vida e da morte dos demais, acreditando serem portadores de um poder infinito e ilimitado, que certamente não tinham. Nesse time estavam os mestres da lei e os fariseus do povo. A simplicidade também se desdobraria em outras virtudes: transparência, mansidão, paz, consciência serena, convicção de estar agindo de maneira certa e correta. As bem-aventuranças são a prova disso. Sendo prudentes e simples, os discípulos dariam provas de que o reino do céu havia produzido frutos bons em seus corações.
E isso entraria num daqueles pontos de que lhes falei ontem, ou seja, o testemunho da própria vida. A postura de cada um deles seria o sinal de atração ou de rejeição. Olha só a responsabilidade de tudo isso, da missão que eles haviam recebido. E eles não podiam jamais esmorecer e nem fracassar. Nem nós também podemos. Por isso, reze comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. Tenham todos bom dia, fiquem com Deus.